Olá, aluno, seja bem-vindo à parte 3 da nossa aula 6 sobre técnicas em ergonomia, né? Técnicas que nós aplicamos nas análises ergonômicas, né? E aí, nessa parte 3, nós vamos ver um pouco sobre técnicas de ergonomia física. Então vamos lá. O que compõe as técnicas de ergonomia física? Elas se baseiam aí nos estudos sobre as dimensões do corpo humano, chamado de antropometria, o funcionamento do organismo, fisiologia, metabolismo, e seu desempenho é também chamado de biomecânica. Uma das primeiras técnicas são as técnicas psicofísicas, né? Elas estão relacionadas à ocorrência de desconfortos e dor, que são indícios de que o trabalhador não é compatível com a capacidade do trabalho. Que o trabalho, aliás, não é compatível com a capacidade do trabalhador. São indícios aí de distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, nós já falamos os DOTs, né? E é um aviso de que o trabalhador, o trabalho deve aí ser revisto. Né? Como técnicas psicofísicas mais usuais, nós temos a escala de Borg, o diagrama de áreas doloridas e o questionário nórdico. Todas essas técnicas podem ser usadas em conjuntos com outras que nós vamos ver posteriormente. Bom, o que é a escala de Borg? Ela foi criada aí pelo fisiologista sueco Gunnar Borg, né, em 1970, e ela faz a classificação da percepção subjetiva do esforço ou desconforto do trabalhador. Então, aplica-se aí a escala de Borg para avaliação da percepção subjetiva do esforço. Né? Então, nível 0 aí é nenhum esforço, repouso, 0,5 extremamente leve, e vamos aí ter uma escala de 10, né, onde é exaustivo e insuportável. Nós podemos aí usar essa escala de Borg para fazer aí a avaliação de esforço ou desconforto do trabalhador. O diagrama de áreas doloridas, né, foi proposto por Kohler e Manenica, em 1980, né, e onde o corpo humano ele é dividido em 12 segmentos corporais simétricos, facilitando a localização das áreas em que o trabalhador sente dor. E aí, entendendo aonde esse trabalhador tem dor, a gente pode ter uma ideia do que ocasiona, né? O que pode estar ocasionando, por exemplo, aquela dor. Então, a gente já falou aí da questão das coxas, né? Quando a gente está sentado, numa posição sentado, pode ser um adimensionamento da cadeira, né? Ou dores na lombar, dores nos ombros e tudo mais. Então, aí ele vai colocar a escala de 0 a 5, em que 0 é sem problemas, problemas leves, moderados, né? Moderado suportável, problema agudo, o 4, problema muito agudo, e aí o 5, a questão do insuportável. Temos o lado esquerdo, né? E aí o lado direito, onde nós dividimos o corpo em segmentos corporais. E aí a gente consegue ter ideia aí da onde esse trabalhador está sentindo dor, e aí evitar um possível afastamento posterior devido a esse distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. As vantagens do diagrama de áreas doloridas, né? Ele é de fácil entendimento, ele codifica, né, o desconforto em 12 partes do corpo, o mapeamento é fácil, rápido e barato de toda a empresa, né? E aí identifica equipamentos, máquinas locais de trabalho que apresentem aí maior gravidade, principalmente os 4 e 5. Então, começou a ter problemas de 4 e 5, a gente tem que ligar um sinal de alerta muito grande para verificarmos o que está acontecendo para que esse trabalhador apresente esse grau 4 ou 5. O questionário nórdico, né, ele foi proposto aí por Korenka et al., né, mais autores, e foi desenvolvido para o preenchimento dos próprios trabalhadores. Então, ele é um conjunto aí de questões, né, para se marcar um X na resposta apropriada, né, não indica conforto, saúde, sim indica incômodos, desconfortos, dores nessa parte do corpo, também dividida aí em seções. Então, olha que interessante, ela é uma análise que ela foi feita através dos tempos. Então, ó, tempo para preenchimento, geralmente, quando é aplicado, ele demora entre 2 a 9 minutos para fazer, e aí uma média de preenchimento de 4 minutos por trabalhador. O que é interessante? Ele faz esse diagnóstico aqui, ó, em relação aos dias, olha, 7 dias, 12 meses,
você deixou de trabalhar 12 meses, então a gente tem esse prognóstico aí. É um levantamento abrangente, rápido e de baixo custo, é um levantamento inicial das situações que requerem análises mais profundas e medidas corretivas. Bom, nós também temos, dentro das técnicas de ergonomia física, as chamadas técnicas observacionais. Elas visam, basicamente, avaliar os riscos de sobrecarga que podem provocar distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, as DOTs, e exaustão. Tarefas aí que exigem, por exemplo, movimentação de peso elevado, adoção de posturas desajeitadas, movimentos altamente repetitivos, aí são avaliados nessas técnicas observacionais. As técnicas se baseiam em observações do sistema humano posto ambiente, fazem registros, avaliação de posturas e mensuração de fatores de risco. Né? E nós temos, entre elas, as técnicas de checklist. Então, o que são as técnicas de checklist? É basicamente um questionário contendo itens considerados importantes para um diagnóstico rápido de uma situação, equipamento ou instalações. Usa-se também para conferir tarefas para que não sejam esquecidas, né? E ela objetiva reduzir esquecimentos, omissões, erros e prevenir riscos. Entre as técnicas de checklist, né, a gente vai inserir aí listas de frases, perguntas ou itens com espaçamentos ao lado, onde o respondente dá respostas dicotômicas do tipo sim, não, existe ou não existe, correto, incorreto, operante, não operante, feito, não feito, pago, não pago, etc. Existem vários checklists, né, bastante utilizados para avaliação dos fatores de risco, né, osteomusculares. Alguns focam, por exemplo, no corpo inteiro, outros em membros superiores e outros incluem fatores organizacionais como duração da tarefa, repetitividade e se há ou não pausa. Entre as técnicas usuais de checklist, nós temos aí o checklist Pliebel, o checklist Kieserling, o Rogers, o Quick Exposure Checklist, o checklist de Michigan, o Strain Index, o Kodak Ergonomics Checklist e existe mais um que eu queria colocar para vocês, que é o do NIOSH, tá bom? Bom, o que é o checklist de Pliebel? Né? Ele foi aí proposto por Kemlet em 1995. Ele contém 34 questões relacionadas a fatores de risco osteomusculares e 10 questões relacionadas a fatores ambientais. São questões do tipo sim e não, preenchidas pelo próprio trabalhador, onde o fator de risco está relacionado à quantidade de sim dados. Então, a gente faz um score, né, desse checklist, né? Quanto maior esse score, maior a quantidade de sims dadas nesse checklist, nas respostas do checklist, maior é o risco que nós temos, né? E aí permite um rápido reconhecimento aí dos fatores de riscos. No checklist de Kissing, né? No Kieserling, Bauer e Sylvester, eles fizeram essa proposta em 92 e permite a identificação rápida de fatores de risco osteomusculares associados aí com postura. Cada condição é avaliada em função do tempo de duração da jornada, né? E aí ele avalia aí vários tipos de postura, então de corpo e perna, 7 condições são avaliadas, de tronco 4, pescoço 4, e a pontuação ela é dada pelo número de vezes que o trabalhador assume determinada posição, determinada condição. No checklist Rogers, né, são avaliadas a musculatura mais fatigada, né, as musculaturas mais fatigadas aí, e essas musculaturas mais acionadas e que ficam mais fatigadas, elas têm uma tendência maior aí para o desenvolvimento dos distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Avalia o grau de esforço, duração do esforço e frequência desse esforço, né, tanto o lado direito e esquerdo, nos grupos de pescoço, ombros, costas, braço, cotovelo, punho, mão, dedos, perna, joelho, cotovelo, pé e dedos. Então, membros superiores e membros inferiores. O Quick Exposure Checklist
Ele foi feito pela universidade, sugerido pela Universidade de Surrey, na Grã-Bretanha, né? Em 92. Os trabalhadores eles avaliam a carga manuseada, a duração da tarefa, a força utilizada, a demanda visual, o uso de veículos, o uso de ferramentas vibratórias, a dificuldade de acompanhar o ritmo de produção e o nível de estresse. Né? Então, nós fazemos a parte dos trabalhadores e dos analistas. Tem duas partes, esse Quick Exposure Checklist. Os analistas, por sua vez, vão avaliar o quê? As posturas, que depois são transformadas em pontuações de nível de exposição, baixo, moderado, alto e muito alto. O checklist de Michigan, ele foi proposto por Lifshitz e Armstrong. Ele avalia os riscos aí do DORT nos membros superiores. São 21 questões relacionadas a estresse físico, força, postura, repetição dos postos de trabalho e ferramentas utilizadas no trabalho. A resposta é de sim ou não, e quanto mais não, nesse caso, maior é o risco, maior é a pontuação score relacionados a risco. O Strain Index, proposto por Moore e Garg, em 95, ele avalia o risco de DOT nos membros distais, esquerda e direita, né? Membros distais são aqueles membros mais distantes do tronco. Foca nos braços, cotovelos, pulsos e mãos. Avalia a intensidade da força, né? Aí pela escala de Bog, que é aquela que a gente viu no começo dessa parte 3 da aula. A duração desse esforço, o número de esforços por minuto, a postura do pulso e da mão, né? A velocidade de trabalho e também a duração da tarefa durante a jornada. Já o Kodak Ergonomics Checklist, né? Material Handling, né? Que é o manuseio de materiais, ele foi proposto pela The Eastman Kodak Company em 2003 e abrange aí a repetição de movimentos, postos de trabalho, o abaixar e levantar cargas, puxar ou empurrar, os contenedores e materiais e as condições gerais que aquele posto de trabalho exige e que aquele trabalhador está exposto. Um último ponto que não está lá naquele primeiro slide, que é a checklist NIOSH, né, para manuseio de cargas. NIOSH, ele é o National Institute for Occupational Safety and Health nos Estados Unidos. Ele desenvolveu o Manual Material Handling, não tem esse I, tá, gente? Handling Checklist, o MMH, que é bastante difundido. Então, a gente vai ver bastante trabalho que vai referenciar esse NIOSH. E identifica aí os riscos associados ao levantamento, carregamento e as ações de puxar e empurrar cargas. Então, gente, basicamente, esta era a nossa aula, aula 6. Na nossa próxima aula, o que nós vamos fazer? Nós vamos aprofundar esses conhecimentos. Né? Vamos conhecer técnicas relacionadas à avaliação de postura, e aí vamos aprender cálculos de carga, né? E nós vamos fazer o estudo de alguns casos para tentar ter a experiência de implantar esses casos. Como que são usadas essas técnicas na prática? Então, a gente vai fazer alguns estudos de casos juntos para a gente tentar ter o entendimento dessas técnicas, conseguir colocar essas técnicas em ação. Tá? Então, vamos aprender a implementar essas técnicas de forma prática. Aqui estão as referências, os trabalhos que foram aí citados nessa aula 3, na aula 6, aliás. Né? E aí, espero vocês na nossa próxima aula, na quinta-feira. Teremos aí o nosso encontro síncrono às 10 para as 2, né? Às 13h50. Aguardo vocês para a gente poder discutir, aprender, né, outras técnicas. E aí, o Rula, Owen, as equações de NIOSH especificamente, nós vamos entender essas técnicas, vamos ser mais específicos, entrar mais a fundo nessas técnicas e vamos ver a aplicação em alguns estudos de casos que vamos realizar juntos. Então, gente, espero vocês aí na quinta-feira que vem. Desejo a vocês um ótimo estudo. A lista de exercício dessa semana, né, relacionada à aula 6, vai ser colocada em conjunto com a aula 7, depois que a gente verificar esses estudos de casos juntos. Então, aguardo vocês na próxima aula. Um abraço,
bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!